Os primórdios da inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial está em todos os lugares. Nos celulares, nas pesquisas da internet, nos diagnósticos médicos e até criando textos, músicas e imagens. Mas você já parou para pensar: quando começou essa história? Será que foi com os computadores modernos? Ou com os filmes de ficção científica? Na verdade, as raízes da IA são muito mais antigas, uma mistura de filosofia, ciência, guerra, tecnologia e muito sonho humano. Hoje, vamos viajar pelos primórdios da inteligência artificial, uma história que começa bem antes de qualquer chip de computador. Antes de continuarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, curta o vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você me ajuda a continuar postando histórias legais por aqui. Como tudo começou? Na antiguidade, Aristóteles foi um dos primeiros a pensar em regras lógicas para o raciocínio humano. Ele sonhava em transformar o pensamento em algo mecânico, que pudesse ser reproduzido. Séculos depois, no século XVII, René Descartes e Gottfried Leibniz retomaram essa ideia. Leibniz, por exemplo, acreditava ser possível criar uma máquina universal de raciocínio, capaz de resolver disputas lógicas como se fosse matemática. Avançando para o século XIX, Ada Lovelace e Charles Babbage desenvolveram conceitos da máquina analítica, precursora do computador. Ada já dizia que essa máquina poderia ir além da matemática, talvez até criar música. Curiosidade: apesar de não existirem computadores ainda, já havia o sonho de máquinas pensantes. Era filosofia misturada com matemática e imaginação. O salto definitivo veio no século XX, com o surgimento dos primeiros computadores digitais, logo após a Segunda Guerra Mundial. Máquinas enormes, que ocupavam salas inteiras, mas eram capazes de calcular em segundos o que antes demorava dias. E a pergunta que nasceu foi inevitável: se um computador já calcula tão rápido, será que um dia poderá pensar como nós? Quem foram os principais nomes? Aqui, a história da IA começa a ganhar rostos e nomes. Alan Turing, 1912-1954. Matemático brilhante, ajudou a decifrar códigos nazistas durante a guerra. Mas foi além disso. Em 1950, escreveu o artigo Computing Machinery and Intelligence, onde lançou a pergunta que ecoa até hoje: as máquinas podem pensar? Para responder, propôs o famoso teste de Turing. Se, em uma conversa, você não consegue distinguir se está falando com uma máquina ou com um humano, então a máquina pode ser considerada inteligente. John McCarthy, 1927-2011. Organizou a Conferência de Dartmouth, em 1956, considerada o marco de fundação oficial da IA. Foi lá que ele cunhou o termo Artificial Intelligence. McCarthy também criou a linguagem de programação Lisp, fundamental para pesquisas em IA durante décadas. Marvin Minsky, 1927-2016. Cofundador do laboratório de IA do MIT, foi um dos maiores entusiastas do tema. Minsky acreditava que não era questão de se as máquinas se tornariam inteligentes, mas apenas de quando. Herbert Simon e Allen Newell, em 1955, criaram o Logic Theorist, o primeiro programa de IA. Ele conseguia provar teoremas matemáticos, algo impressionante para a época. Simon chegou a afirmar que, em poucas décadas, máquinas seriam capazes de fazer quase tudo que um humano faz. Norbert Wiener, 1894-1964. Com sua teoria da cibernética, mostrou como sistemas, vivos ou artificiais, poderiam se comunicar e se autoajustar. Essa ideia foi essencial para pensar máquinas que aprendem com a experiência. Esses pioneiros não apenas abriram caminho, mas também criaram debates que continuam atuais até hoje. Teorias e dilemas. Logo nos primeiros anos, duas grandes correntes surgiram. IA simbólica, baseada em lógica,
regras e representações. A ideia era ensinar computadores a pensar como nós escrevemos um passo a passo. Essa linha dominou entre os anos 50 e 80. IA conexionista, inspirada no cérebro humano, tentava reproduzir o funcionamento dos neurônios. Apesar das limitações da época, foi a semente das redes neurais modernas. Os dilemas. Filosófico. Será que máquinas realmente pensam ou só imitam o raciocínio humano? Prático. Como lidar com o mundo real, cheio de incertezas, se os computadores só entendiam regras exatas? Ético. Até onde deveríamos confiar decisões importantes a sistemas artificiais? Curiosidade. Já nos anos 50 e 60, havia quem temesse que a IA pudesse substituir empregos e até ameaçar a autonomia humana. Percepções e projeções para o futuro. Otimistas. Marvin Minsky previa que, até o ano 2000, as máquinas já teriam inteligência comparável à humana. John McCarthy acreditava que a IA poderia transformar educação, medicina, transporte e indústria. Havia a ideia de que a IA seria uma assistente universal, resolvendo problemas para nós. Céticos e críticos. Joseph Weizenbaum, criador do programa ELISA em 1966, percebeu algo surpreendente. Mesmo sabendo que era apenas um programa simples que repetia frases, muitas pessoas criavam laços emocionais com a máquina. Isso o fez soar o alarme. Será que estamos prontos psicologicamente para conviver com máquinas que imitam emoções? Outros críticos temiam a centralização de poder. Quem controlaria essas máquinas inteligentes? Governos? Empresas? É isso, pessoal. A história da inteligência artificial não nasceu com algoritmos modernos nem com supercomputadores de hoje. Ela começou com filósofos, matemáticos, cientistas e com um sonho antigo da humanidade: criar algo capaz de pensar como nós. Desde o início, a IA foi vista com esperança e medo. Esperança de progresso, de descobertas, de um mundo mais eficiente. Medo da perda de controle, da substituição humana, de riscos éticos profundos. E essa mistura, entre fascínio e cautela, continua presente até hoje. Os primórdios da inteligência artificial não são apenas uma história do passado. Eles são um espelho das mesmas questões que ainda nos acompanham no presente e provavelmente no futuro. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Logo terei mais vídeos sobre esse tema tão importante e relevante para todos nós. E se gostou, não esqueça, deixe o like, se inscreva e ative o sininho. Até a próxima!